4 de dezembro de 2022, segundo domingo do Advento do ano A, o Evangelho de Mateus 3, 1 a 12, que significa o anúncio de João Batista de que o reino de Deus está próximo. A liturgia desse domingo apresenta, portanto, a figura de João Batista como precursor de Jesus. Sua pregação prepara o caminho para a chegada do Messias. Todas as leituras convidam a deixar de lado os valores egoístas e fugazes que às vezes orientam a vida e afastam de Deus. O texto de Mateus inicia com essa fórmula: naqueles dias. É a única vez que aparece em todo o Evangelho de Mateus, aqui no início do capítulo 3. Isso lembra Êxodo 2, quando diz: passaram os anos, Moisés cresceu e naqueles dias saiu para ver seus irmãos e notou que eram submetidos a trabalhos forçados. Moisés tomou consciência da situação em que se encontrava seu povo e decidiu trabalhar para libertá-lo. Assim, quando Mateus usa essa fórmula, naqueles dias, inaugura a missão de João Batista, que depois será assumida e completada por Jesus em chave de êxodo e de libertação. Então, naqueles dias apareceu João. O nome João significa o Senhor é misericórdia. Batista é conhecido por sua atividade de batizador. Prega no deserto da Judeia. O deserto da Judeia é aquela região que vai de Jerusalém até o Mar Morto. O deserto é sempre lugar de escassez, de despojamento, de provações, mas também, por isso, de proximidade com Deus. Nas Escrituras, o deserto é o lugar do encontro com Deus, para escutá-lo, para deixar-se conduzir por Ele. Convertei-vos. Usa o modo imperativo, significa metanoia, metanoel, mudar de mentalidade, de comportamento de vida. É o mesmo que já fora dito pelo profeta Isaías séculos antes: parem de fazer o mal e façam o bem, e seus pecados serão perdoados. Primeiro capítulo de Isaías. Porque o reino dos céus está próximo. Essa fórmula reino dos céus é exclusiva de Mateus, mas que não deve confundir-se com o reino nos céus, mas é o reino de Deus, que já deve acontecer neste mundo. Mateus escreve para judeus e, por isso, respeita a sua sensibilidade e, sempre que possível, evita usar a palavra Deus, que, como sabemos, nunca é escrita ou pronunciada pelos hebreus. Reino dos céus não aponta simplesmente para o além, portanto, mas indica que Deus quer governar, quer reinar sobre os seus. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: essa citação de Isaías ela é modificada. Uma voz grita: no deserto preparai o caminho do Senhor. Que era o anúncio do fim da deportação na Babilônia com o edito de Ciro e o começo da libertação. E, portanto, no deserto preparai o caminho do Senhor, o caminho da volta. Mateus modificou essa frase de Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto. No deserto, que é o lugar da ruptura com a sociedade, chega o anúncio: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Depois o evangelista descreve a figura de João dando referências bem claras. João usava uma roupa feita de pelos de camelo.
traje típico dos profetas, mas com uma característica, um cinturão de couro em torno dos rins. O cinturão de couro em torno dos rins era o distintivo de quem foi considerado o maior dos profetas, quer dizer, o profeta Elias, nada menos, que acreditava-se ele deveria vir para preparar o caminho do Messias. Portanto, o evangelista está identificando João Batista com o profeta Elias. Além disso, as vestes de João são essenciais e simples, o que contrasta com as roupas suntuosas das vestes dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Seu modo de vida ressalta também que ele não usufrui de nada da sua comunidade. Não é um homem só de palavras, mas também de atitudes bem concretas, que todos podem ver. Isso lhe dá autoridade para o chamado à conversão, porque ele é coerente com a mensagem que prega à multidão dos fiéis. Por falar em multidão dos fiéis, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Esses compreenderam que os instrumentos que eram para a salvação dentro da instituição religiosa não ofereciam mais essa libertação, pois estavam atrelados a um sistema de dominação e de exploração e de privilégios de pequenos grupos. Por isso, todos vinham ao encontro de João no deserto. E João os batizava no Rio Jordão. Batizar era um rito conhecido pela imersão, e mediante o qual esse rito simbolizava a morte ao passado para começar uma vida nova. No Rio Jordão, é importante essa indicação do evangelista, ele repete, o Jordão foi a etapa final do êxodo para entrar na terra prometida. Agora é a etapa inicial para sair da terra prometida, porque a terra da liberdade, nas mãos das elites, dos sumos sacerdotes, dos escribas e fariseus, e de toda a casta sacerdotal, quer dizer, da instituição religiosa, representada pelo Templo de Jerusalém, foi se transformando numa terra de opressão, da qual é necessário sair. João Batista anuncia esse êxodo, o êxodo de Jesus. Parênteses, Jesus, o bom pastor, em João 10 diz, ele as conduz para fora do redil. Confessavam os seus pecados. O verbo confessar não significa o que nós entendemos por confissão. Era simplesmente o gesto de imergir-se na água, e esse era o sinal pelo qual as pessoas se reconheciam pecadoras. Quando chega a casta sacerdotal que está no poder, a elite religiosa, representada pelos fariseus e saduceus, João Batista não os acolhe, senão com palavras de fogo, porque sabe que esses vêm somente para realizar ritos externos. Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Mais tarde se verá que eles nunca acreditaram em João Batista e muito menos em Jesus. Para concluir, João diz, eu batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo na água significa estar imergidos num líquido que é externo ao homem. O batismo no Espírito, o Espírito é a vida de Deus, é o amor de Deus. Significa que estamos embutidos, ensopados, impregnados desta vida de Deus.
E essa vida dará frutos. E depois será a força para continuar no caminho de conversão e de mudança. É o Espírito que dará. E ele acrescenta, e fogo. Por que João acrescenta Espírito Santo e fogo? Espírito Santo para aqueles que acolhem o convite à conversão. E fogo, segundo a mentalidade do Antigo Testamento, do qual João Batista fazia parte, será o castigo de Deus para aqueles que recusam Jesus. Por isso acrescenta, ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira, vai recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. João Batista, no Antigo Testamento, portanto, apresenta esta lógica de Deus. Mas o julgamento de Deus será corrigido por Jesus. Melhor, mas este tipo de visão de Deus será corrigido pela revelação de Jesus. Quando nos Atos dos Apóstolos Jesus se refere ao batismo, dirá, vós sereis batizados no Espírito Santo, ponto. Da parte de Jesus, a presença de Deus na humanidade, há somente um anúncio, um dom de plenitude de vida. Nele não há forma alguma de castigo, é a vida de Deus que espera tomar posse em nós. Dentro disso, nesse tempo do Advento, peçamos à Mãe do Céu, Maria Imaculada, que logo celebraremos, para que nos dê coragem para reconhecer que precisamos de conversão, precisamos da força do Espírito Santo para produzir frutos de uma vida nova e melhor. Também de um tronco velho e seco, como pode ser a nossa existência, muitas vezes fechada em si mesma, pode nascer um broto de vida nova, de mudança inesperada. Peçamos com coragem. Bom domingo a todos.